Bem, amigos do Natassa Podcast, Emerson Sommelier mais uma vez no episódio aqui com vocês, diretamente aqui dos estúdios da P. Monteiro e Magic Factor. É isso aí. Sempre ao lado do meu grande amigo Périx Monteiro. Não tão grande, né? Ele é maior que eu e fica chamando de grande. grande. De consideração, né? Que bom. Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô bem. E você, tá bem? Tô bem. Então tá Na bom. segunda-feira, a gente sempre tenta procurar gravar nas segundas-feiras. E hoje a gente vai estar recebendo aqui uma amiga, que eu não canso de falar, que o vinho me deu alguns amigos, ela me trouxe essa grande amiga, historiadora da fermentação, entre elas do vinho, de outras bebidas, sommelier, W7 nível 3, conhece um pouquinho de bebida, dona do perfil Sou de Uva, Sou de alma em inglês. Isso, alma em inglês. Minha grande amiga Andréia Ramos. Salve de palmas. Obrigada, gente. É super honra estar aqui. E esse mundo do vinho só traz amigo, gente boa. A gente que agradece o seu tempo, disposição, em vir compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Obrigada, gente. Super feliz. Que bom, né? Que bom. Eu que estou feliz de você estar aqui. Eu sempre falo, eu fiz uma lista, todo episódio eu falo isso, mas eu vou falar. O pessoal vai começar a falar que tem alguma coisa errada nessa lista, porque todo mundo fala assim, nessa lista todo mundo Não, mas lembra que eu fiz? Eu fiz uma lista dos 10 mais que exato, exato. Gente, é um top 10, que fique claro. Tá? Então, assim, exatamente, o top 10 o pessoal tá alto. Porque eu duvido alguém que conheça uma pessoa, como eu falei, que ela é historiadora de fermentação. Sim. E vinho, para quem não sabe ainda, é de fermentação. Fermentado, né? É uma bebida fermentada. E ela conhece muito de história de fermentação. Eita, da bebida. Ó, esse conhece Mas muito conhece aí, ó. muito, Vamos gente. ver. Como é que foi? Eu sei que você ama vinho, né? Eu amo bebida no Você geral. ama bebida né? em geral. A gente quis fazer esse podcast, a gente só gravou coisa de vinho agora porque é o Por meu culpa do Emerson. Meu métier. Por culpa do Emerson. É. Uma questão de favoritismo, entendeu? Então. Monopólio, essas coisas. Mas a gente quer Que é delícia. quer trazer outras bebidas aqui. Entre elas, eu sei que uma que você também... Tradição de família, que a gente vai falar depois. Sim. E quer trazer gente de saquê, de cerveja, de whisky. Muito bem. Né? Até charuto a gente quer trazer gente aqui, que eu acho que tem tudo a ver charuto com bebida. Esse mundo todo da degustação, né? De trabalhar com paladar. Exatamente. E o nome é Na Taça, porque justamente tudo que se tudo serve que vai na na taça, taça. a gente consegue falar. Legal. Pode pensar infinitas. Exatamente. Sim. E como é que foi essa história? Eu vou falar, né? Tradicionalmente, a sua família é produtora de cachaça. Sim. Seu pai. Mas como é que foi isso de você enveredar no mundo do vinho? A cachaça me levou para o mundo do vinho, literalmente, né? Gostar muito de uma bebida e apreciar, quando a gente trabalha com isso, quando isso está dentro no sangue, assim, que a gente vive essa questão de acordar e já sentir o aroma de fermentação, como que isso está acontecendo. Então, isso já envereda para outros mundos da bebida, né? A minha família é uma família de apreciadores de bebida no geral, não só cachaça. Então, eu cresci vendo todo mundo apreciando bebida, vários tipos, né? Desde o fermentado, indo para o destilado. E o vinho não era um tabu ainda, não era uma bebida que meu pai, por exemplo, né, que foi o que me deu toda a inspiração no mundo da bebida, que ele não conhecia o vinho, é um bebedor básico de vinho, assim, sem conhecer muita coisa. E eu bebia junto com ele e ia pensando, mas como que é isso? Como que são esses aromas? Por que a gente sente isso? Qual a influência da madeira? Qual é a história, né? Por isso eu fui para a história, mas que história essa bebida conta, né? Por que a uva tem essa capacidade tão maravilhosa
a uva branca, de dar os aromas das frutas amarelas, das frutas brancas, as flores de campo, os herbáceos deliciosos, essa acidez que a gente sente. E por que que a uva tinta tem todos esses aromas e cresce mais para a complexidade, né? Ela vai para o vermelho, vai para as frutas negras, e aí ela tem especiarias. E a gente, com o passar do tempo, só fazendo degustação de bebida, não precisa ser o sommelier ou treinado para quem está no mundo da bebida identificar as nuances de outras bebidas, né? Ou os aromas próprios. E eu sempre tive curiosidade para saber por que uma bebida é tão complexa assim. Aí eu fui estudar. Eu fui estudar por um motivo pessoal, né? A primeira vez que eu fui estudar vinho, eu morava fora do país, trabalhando pelo mundo corporativo. Fui fazer um curso de vinho para até socialização. E aí aprendi na melhor terra, que Pode foi falar. em Paris. Nossa, que tristeza. É muito... Que tristeza. Tirando o francês, a Paris Vamos ali. dizer assim, chato pra caramba, bom pra caramba. Se tirar o francês, fica Lindo melhor. demais também. E aí eu fui conhecer o que a França tinha para dar, né? Do vinho, que vamos dizer que ela dá muito, né? Sim, sim. São espetaculares. Então, fui conhecer em loco, fui fazer um curso, fiz 2 anos de curso de vinho em Paris e voltei completamente apaixonada, nunca mais parei de beber vinho. Então, hoje em dia, eu participo das degustações para treinar, para não perder conhecimento, para estar sempre atualizada. E aí... Aumentar repertório. Aumentar repertório e eu consigo participar de ótimas degustações porque a cachaça paga. Então, eu vendo cachaça para pagar o vinho que eu bebo. Literalmente. Igual eu vendo vinho para pagar os que eu bebo também. Eu só tenho que tomar cuidado para não tomar o estoque, né? Mas, né? No seu caso é um complicadíssimo. problema porque complicadíssimo. a falência pode bater rapidinho, eu sei, né? tem vezes que a minha... Porque eu e minha esposa que faz toda a parte administrativa e eu cuido do resto, né? Então ela trabalha só com isso. Ou seja, você quis ficar com a parte legal. A minha Você ficou com a parte legal e ela ficou com a parte parte chata. Não, para ela a parte é ótima. Ela não gosta de vender, ela não gosta Não, mas de... você vai lá, você escolhe, você compra, você Mas negocia, ela não- abre. Quem que é o especialista? Né? Olha lá. Ela gosta de beber, só. E degustar. Ela pode degusta administrar, muito, ela ela degusta gosta então a parte Degusta boa muito, tá sempre né? com ela. Degustar sempre é a Exatamente. parte ótima da coisa. Eu acho legal que às vezes eu tô fora, ela fala, quero abrir um vinho, qual que eu abro? As 2 gavetas de cima você não mexe. Você Olha lá, pode olha lá. pegar qualquer É um. bem assim. Você pode pegar qualquer um, menos esse sobrou 2. Ele tá traumatizado. Quando a gente foi jantar em casa, ele Tô. foi lá na adega, eu falei, Eu pega ainda o que vou você descontar quiser, isso. menos esse e esse. Não, é menos esse. cortou o barato. Aí eu desci e total. peguei, eu falei, e esse? Não, ele Como falou, esse assim? também não. Esse também não. Aí eu, Né? mas Você aí eu é falei, e esse? mentiroso. Não, esse aqui a gente vai abrir numa outra ocasião. Eu olhei pra cara dele e falei assim, tá, Então- mas se você falar então qual não que pode pode, nenhum. né? Mentira. Falei que eu vou descontar ainda, eu vou encher uma adega também, vou falar assim, ó, pode Deixa escolher de- qualquer um. Agora eu vou falar deixa de esse ser não, mentiroso. esse não, esse não. Lá em Chegou casa lá é o também. contrário. Lá em casa a adega inteira é minha. Ninguém mexe. Seu marido também tem que ligar pra te pedir qual que ele pode. Por sorte, o marido não gosta, então sobra vinho? tudo pra mim. Não! Nossa! Acredita? Não gosta. De vez em quando ele toma uma tacinha comigo, mas eu tomo Ele é sozinho. cervejeiro? Eu tenho que fazer o esforço enorme de abrir uma garrafa inteira. sozinho. Também. Agora o filho, entrando na maioridade, é apaixonado. Que bom. Também tem É um meu companheiro companheiro. de garrafa. Que legal. É meu companheiro, meu aluno. Lá em Olha casa, só. Eu treino legal. com ele. que bom. Lá em casa era só eu e minha esposa. Agora tem minha filha também, que tem uma Bom, filha de né? 20 anos, que é chefe de cozinha. Que e não ela tem nada a também. ver com vinho, né? Ser chefe Nada, de cozinha, né? Não gente? tem nada a ver Não com... tem Pouca nada mais influência, integrado, né? Tem pouca né? influência, porque a gente gosta de cozinhar. A muito. integração é 100%. É 100%. um mundo lindo. Sim. É um mundo hedonista demais. Sim, né? sim. E aí ela também, agora, então, uma garrafa tem que dividir por 3, né? Pois é, tá ficando Antes eu cara a dividia brincadeira, né? com uma taça com a Glaucia, ficava com o resto, agora não.
E a Catarina bate bem, né? Tá ficando cara essa brincadeira. Como o Rafael, bate bem também. Então, comecei a repensar alguns vinhos que eu compro, alguns vinhos que eu gosto. Eu faço o egoísmo já começa a virar uma coisa não tão favorável. Assim, vou favorecer o meu gosto, mas vou ter que dividir, aí complica. André, e continuando, nessa de você se apaixonou por isso. Me apaixonei pelo mundo do vinho, voltei e continuei bebendo. E trabalhando na área de corporativa, né? De tecnologia. E aí eu fui bebendo. Bom, eu tive uma oportunidade de ir para Londres, também a trabalho. E aí eu fiz o W73, eu fiz lá. Você fez lá? Eu fiz lá. Fiz pessoalmente. Porque é isso, a gente viaja, vai sozinha, entra vai para o mundo corporativo lá fora. E aí nem sempre todo mundo tem a sua vida lá, né? Sim. Você está fora, mas as pessoas não, né? As pessoas têm família, compromisso, tem toda uma vida já, né? E aí, por conta também de me virar, de trabalhar lá e ter que criar a minha vida lá fora, então o vinho sempre fez isso por mim. Sim. Eu criei a minha vida lá fora estudando vinho. Aí, quando eu fui para Londres, eu já estava mais amadurecida no vinho, eu já sabia dos W7s e tal. Eu já tinha feito 1, já tinha feito 2, eu fui finalizar o 3 lá. O 2 você fez aqui? Fiz aqui. Legal. E essa história de você... Na verdade, eu não fiz o 1, eu fiz o 2 direto. Porque por causa do conhecimento já direto, em cachaça e tudo mais, e porque eu já tinha feito... eu fiz o 2 já tinha direto, diploma lá de Paris, né? Porque eu já tinha feito alguns cursos na ABS e já tinha feito pelo Senac de sommelier. Então aí eliminou. Eu fiz o 2 aqui e o 3 lá. Só que o 3 tá muito caro agora pra você fazer o 3. Caro, né? Mas aqui é caro. Lá fora não é, não. Aqui é muito caro. Aqui é caríssimo. Eu queria fazer extensão, esse negócio, essa questão de eu adorar estudar, né? É um hobby, André. Além de beber, estudar, né? Eu amo estudar. Então, eu fui atrás para fazer o ISG, fazer o French, né? Mas, é caro demais. Eu tenho que beber menos, vender muita cachaça e pagar os outros cursos. Fora que chega um momento que você não vai conseguir fazer outra coisa, a não ser se dedicar a isso. Então, aí não sobra muito tempo, né? Eu já tenho minha atividade de estudo paralela. Bom, mas e aí nesse caminho todo, como é que você virou historiadora? Porque vamos lá, você de tecnologia, né? Aliás, para quem não sabe, né, estamos numa mesa totalmente tech. Por quê? Eu era de tecnologia, ele era de tecnologia e ela era de tecnologia. Olha que coisa louca. E aí agora tá todo mundo falando de bebida. Esse negócio deixa o povo doente. O pessoal com tecnologia faz você beber. Exatamente. Na verdade, trabalhar com tecnologia deixa a gente saudável, né? Porque a gente só vai buscar opções muito legais de curtir a vida. Mas esse papo tá muito seco. Vai agilizando aí o que a gente vai colocar na taça, né? Hoje a gente está com vinho brasileiro, 100% brasileiro, do meu grande amigo Eric Ventura, da Ventura Vinhos de Autor. Hoje é um Alicante Boucher. Linda uva. Que é uma uva típica portuguesa, mas feita aqui no sul do país, né? Se deu muito bem no nosso terroir. Gostou daqui, né? Gostou pra caramba, inclusive tem mais frescor aqui que propriamente lá. Então, é uma garrafa bonita do meu amigo Eric. Eric, mais uma vez, obrigado. E vamos abrir, né? É isso aí. Mas é 100% Alicante. Enquanto ele abre aí, fala pra mim. Vai, tá vindo. E como é que você, de tecnologia, de uma família, vamos dizer assim... De cachaceiro. De cachaceiro no sentido literal da palavra, literal. Né? E como é que foi esse aprofundamento na parte de história? Que fez de você uma historiadora realmente. Quando estava contando a historinha, lá em 2015 eu saí do mundo corporativo, fui assumir a cachaçaria, estava com meus filhos pequenos, então eu trabalhei só no mundo da cachaça e aí eu fui beber vinho, aí que eu fui fazer ABS, aí eu me
formei sommelier ABS, que foi de 2016 até 2018, se eu não me engano. Eu fui me apaixonando mais e mais. E eu, com esse meu impulso de ficar estudando, um dia eu me dei conta de um livro que me indicaram do Patrick McGovern, The Wine Ancient. E eu fiquei assim com o livro. Eu falei, gente, eu não acredito que tem esse tipo de estudo acontecendo no mundo sobre arqueologia, sobre fermentação antiga, sobre a evolução da civilização baseado na fermentação. Aí eu peguei e mandei uma carta para o autor, para o Patrick McGovern, que hoje ele é o diretor do Penn Museum, o Museu da Universidade da Pensilvânia, responsável pelas biomoléculas, os estudos arqueológicos biomoleculares dos vinhos antigos, das ânforas antigas encontradas no mundo. Bom, naquela época eu mandei um e-mail para ele, eu falei, ele nunca vai me responder, né? Mas Sim. Eu li o livro, eu gravei, eu grifei as páginas, eu mandei um monte de pergunta para ele, um monte, eu queria saber mais, isso que tem. Aí deu um mês, nada, deu 2 meses, nada. No terceiro mês veio um e-mail, tudo respondido. E ele falando assim para mim. E eu, resumindo, né? Eu amei o seu contato. Nunca, nenhuma pessoa no mundo, o livro dele, né? Fez tanta pergunta assim e se interessou tanto. Você não quer fazer um curso online pela Universidade da Pensilvânia e se inteirar mais por isso? Caramba! Agora? Não, aí vocês não sabem. Eu li, entendi absolutamente tudo, mandei para uma amiga tradutora. Traduz para mim! É isso mesmo que eu tô entendendo. certeza. É isso mesmo. Traduz, porque eu não sei, eu acho que... E aí eu olhei o e-mail e falei, nossa, coisa será? demais. E aí, pessoa da tecnologia, né? Será que foi hackeado meu e-mail? Será que isso é algum vírus? Será que alguém tá brincando com a minha cara? Alguma coisa assim, sabe? Aí, algum amigo que sabia tá me trollando, né? Aí, eu falei sobre isso, conversei com o Rafa, com meu filho. Ele, mãe, larga de ser besta, mãe. Responde o e-mail. Responde aí, vê o que você quer fazer. Você quer fazer ou você não quer fazer? Isso era vésperas de pandemia, assim. E aí a universidade já tinha online. E aí eu entrei. Aí eu comecei a fazer. E ele é o meu tutor. Uau! Saúde, então, o seu tutor? Ao Patrick McGovern. Saúde. Saúde. Bom, hein? Bom. Uau. Acidez, ó. Uhum. Delícia. Bastante acidez. Belo vinho. Sim. Muito bom, muito bom. Safra 2020, belo vinho. Tá evoluindo ele ainda. Tá. E disso daí... Tem mais quantas garrafas lá? Dessa daí? Não sei, preciso ver. Separa uma pra mim. Tá bom. Belíssimo vinho. Para daqui uns 3, 4 anos. Eu vou pegar agora, mas eu vou guardar. né? Ele tá... Ele tem tá tempo aí. Tá Opa, ele tem um tá jovem, né? aí. Tá bem jovem. E ó, trabalhar aqui, ó, tá pegando aqui um pouco, né, sim. de jovem que ele tá. Ele tá persistindo bastante, né? Você tá pegando bem na lateral. Floralzaço, né? Sim. Antes ela é bem floral herbácea também, né? Toque de herbáceo, legal. Sim. Aí você se aprofundou, começou a fazer o curso online. Então, comecei a fazer o curso online, fiz 1 ano mais ou menos, com ele sendo meu tutor. E aí eu passei para a equipe, eu passei para assistente das equipes de arqueologia. Então, assim, eu ficava meio como se fosse... eu fazia os textos, vamos dizer. Então, eu tinha que sintetizar os textos dos vários arqueólogos, dos achados que tinham. E aí, nesse negócio de ficar sintetizando o texto, eu fui aprendendo. E aprendi muito, aprendi demais. E como eu não gosto de estudar, né?
eu fui estudando cada vez mais e eu tenho facilidade de entender química por causa da cachaça, né? Sim. Quimicamente, a gente tem que entender tudo, sim. né? Mesmo Perfeito. não sendo químico, a gente tem que saber tudo. Então, quimicamente, eu fui entendendo como aquilo funcionava, como funcionava. E, enfim, e aí, hoje, eu faço mestrado em fermentação, em história da fermentação. É uma matéria que tem como mestrado científico na Universidade da Pensilvânia. Eu ganhei bolsa por causa disso. E Fazer um e-mail de curiosa. e faço parte da equipe de arqueólogos agora. Eu não mais sou assistente, né? Agora não sou arqueóloga também, Sim. mas eu trabalho na parte equipe. de assistência química junto com o Patrick. Mas fala, o que E é? eu já fui 3 vezes. O que é essa parte de assim, ó, arqueologia? então, o Esse Patrick mundo McGovern, de fermentação. sabe quando a gente começa a fazer o curso de vinho e, enfim, quando a gente gosta de história também escuta que o primeiro vinho encontrado foi há 8.000 anos atrás, ou 6.000 antes de Cristo, que foi pelo arqueólogo tal, lá na Geórgia. Quem que é o arqueólogo? O Patrick McGovern. Então, ele encontrou, é por causa disso minha paixão, é por causa disso que eu mandei o e-mail perguntando um monte de coisa. Ele é o arqueólogo responsável por ter encontrado a ânfora na Geórgia. E ele é o arqueólogo responsável por ter feito todos os testes biomoleculares para identificar ácido succínico. Todo material encontrado antigo em ânfora que contém ácido succínico, ali existiu vinho. O vinho, a uva é a única fruta fermentada que deixa o rastro do ácido succínico nas paredes das ânforas, né? Dos recipientes, que a gente, comumente mesmo, a gente fala de ânfora porque era tudo ânfora, né? Sim. Tudo à base de argila, né? Super poroso. Então, todos os achados de ânfora persistem DNAs intactos ainda, né? Muitos achados, não, principalmente os do mar, eles perdem bem mais rápido. Mas os achados em qualquer sítio arqueológico é fácil de identificar os DNAs e rastrear. Por isso que sempre a gente está ouvindo, encontrou um lagar em Israel, o mais antigo do mundo, ou maior do mundo, de 3.000 anos atrás. O achado que pode ser a Pinot Noir, a primeira Pinot Noir encontrada no subsolo, nos túneis que estão embaixo de Roma. E assim vai, isso vai. Por que sabe isso? Porque é feito toda a análise biomolecular e identifica-se a cadeia de DNA, identifica-se o ácido succínico. Após identificar o ácido succínico, se identifica outras características fenológicas, e aí outras moléculas. E daí eles vão bater o DNA antigo com a cadeia de DNA das uvas já mapeadas atuais. Né? Então, que nem a gente sabe. Que era até. Por isso que a gente sabe que Moscatel de Alexandria, por que ela chama de Alexandria? Porque é a primeira vez encontrado, ela tem uma idade de 3.000 anos, encontrada em Alexandria, nos subterrâneos, no Egito. Então, foi o primeiro achado da Moscatel de Alexandria. O que nos dá base histórica para afirmar que a Moscatel tem origem lá, teve origem no plantio das videiras dos egípcios, tal, nasceu por ali há 3.000 anos atrás. O que dá base também para a gente ter, por enquanto, uma certeza que até 3.000 anos atrás não tinha uva tinta, eram só brancas, porque todos os achados arqueológicos mapeiam DNA só para uva branca até hoje. Comparado lá atrás com o que está aqui atualmente, o DNA é semelhante às famílias das brancas, não às famílias das tintas. Aí as tintas começam a surgir 100 a.C., quase no século I, né? O Bruce fala que tem probabilidade de o vinho que Jesus transformou. Isso. Era até isso que eu ia comentar, ele era laranja. Laranja. Então, porque isso é uma hipótese, né? Tudo que a história, que a ciência não prova, sim, nós chamamos de hipótese. Claro. Né?
Como não tem DNA de tinta até o ano de Cristo mesmo, até o ano 0 no local onde Cristo Fez o milagre ali. estava, né? Ali Sim, naquela região do naquela Oriente região Médio, ali no Mar Jordão, no Mar Vermelho, tudo ali, aquela região. Como não tem DNA de tinta mapeado, e a única forma que nós conseguimos mapear a vinificação da branca é que eles não tinham essa tecnologia de hoje de colher a uva, de primeiro prensar, sair o líquido e depois fermentar e etc., que é o caminho natural do branco, né? Sim. O que aconteceu? Eles colhiam, esmagavam e tudo vai para a ânfora. Né? Sim, casca E aí, então o branco era fermentado com a Junto casca, com a casca, normalmente. Casca branca, isso, vida que segue para eles, sim. né? É isso. Então, como não existe nenhum rastro, começa a ter rastro de DNA da Pinot em Roma e do primeiro parente da Sangiovese na Toscana, né? Que são as primeiras tintas que começam a surgir na história. Na história científica e também escrita, né? Nessa época então, já até tinha que provem escrito. um contrário, que pareceu uma outra, então a gente pode falar que a Pinot, aí a gente não sabe se é Pinot, Pinot Nero ou se é Pinot Noir, né? Porque na Itália é Pinot Nero, né? Mas daí isso é a mesma cadeia de DNA, né? Sim. Muda alguma particularidade, mas a família inteira de DNA, para ser bem didático, né? Falar em familhinha de DNA, aquela sequência de DNA, as Pinots, elas são iguais. E aí, em algum momento, elas diferem para branca e para tinta. E na tinta, em algum momento, no final da cadeia, difere de Noir para uma clone. Depois da filoxera, várias outras clones apareceram. Aí essa finalzinho da cadeia vai alterando, mas a base é a mesma. É tudo igual. Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir. E olha só, né? baseado nisso daí, olha só que coisa louca, né? Se a gente fosse perguntar para a grande maioria das pessoas, todo mundo diria assim, né, que o milagre que Cristo fez de transformar a água em vinho foi extremamente visual, porque a pessoa falava assim, a água ficou escura. Só que agora a gente pode dizer que a água só atingiu um pouquinho. Sim. Você entendeu? Então, assim, ela não ficou escura, né? Sim. Então, ela ficou um pouquinho alaranjada só. A gente não sabe, né? Mas pelo que se prova daquela época, se não havia tinto, né? A hipótese seria isso. A hipótese sim. A outra hipótese é assim, principalmente nas ânforas egípcias, é encontrado muitos indícios do figo. O figo, assim como as uvas, era considerada uma fruta sagrada. Sim. O figo da fertilidade, da prosperidade, a uva mais voltado para o sagrado. O figo é a fruta que tem maior quantidade de leveduras naturais na sua pele, né? Na pele externa. Depois disso é a uva. Então, a gente encontra muitas moléculas de figo junto nas ânforas, junto onde foi vinho. E o figo dava cor. Tanto que se vocês conseguem imaginar, assim, de alguns dos murais famosos dos egípcios, eles sempre representam a uva como vermelha, como tinta, muitas vezes como azul. Para os egípcios não existia cor, não existia o nome da cor, vermelho, azul, né, amarelo, e as cores tinham símbolos, né? E o vermelho era o símbolo do sagrado, do transporte, de transportar a alma terrena para o além, né? A uva tem a mesma cor. Só que quando a gente vai analisar as moléculas das ânforas, em todas elas, até hoje, são milhares de ânforas analisadas, de várias formas de vinificação e de localidades de vinhedo diferente. Tem vinhedo lá dos fenícios, tem uvas vindas lá da Pérsia, é todo identificado a partir do terroir. Esse estudo já existe quase 200 anos, então é um quebra-cabeça que vai se formando, que se encontra também várias moléculas diferentes nas ânforas, de terroirs diferentes, e isso é todo de pólen.
Os pólens também são encontrados nesses locais. A faixa de Gaza é um grande... Está sendo muito triste. Repositório de pólen que se identifica ser de algumas origens das ânforas encontradas no Egito. Então, mas em todas elas o figo está presente. E o figo dá a cor. Se a uva era branca, o figo deu a cor para o vinho ser tinto. Olha só. Então é uma hipótese de que havia o vinho tinto, mas não pela uva tinta. Não pela uva, mas sim pelo figo. Olha isso, que loucura. E também por outras especiarias, mas principalmente o figo. Tem uma passagem que foi encontrada na biblioteca de Nínive, que já foi destruída praticamente, né, da época dos Sumérios. Mas existem algumas tabletes, assim, tábuas, né, de argila. A escrita começou por lá, e que diz que o figo e a uva, eles eram responsáveis pelas bebidas dos templos. Era a bebida, né, responsável pelo sagrado no templo. E aí muito se ficou estudando os huguenotes, né, que são as pirâmides sumérias lá. E descobriu, há pouco tempo atrás, que os templos, as paredes dos templos foram todas pintadas com esse vinho fermentado de uva e de figo. E aí a hipótese é que o vinho e o figo, a uva e o figo fermentado, eles protegiam aquele templo de todas as maldições externas. Assim. E daí, dos sumérios, quem herda essa questão do sagrado são os egípcios. E aí, alguns templos, alguns túmulos, né? Eles têm por dentro a parede toda revestida, pintada mesmo, do vinho, com vinho. Olha isso. Só que por isso que tem essa influência, porque o povo de Deus são judeus que viveram, né, a gente conhece a história, né? Que saíram do Egito, foram para a terra, para Canaã. Então, provavelmente essa influência do vinho eles levaram de lá. Então, é uma hipótese que sim. E aí tem tanta coisa, tanta história. Quando a gente vai estudar, e faz sentido, né? Aí faz sentido uma outra parte mais à frente do que ela está falando, da questão da tintura do vinho pelo figo, quando faz a associação na Santa Ceia do vinho ao sangue. Do vinho ao sangue. Sim. Então, o sangue, ele é representado sempre como um rio nas sociedades, nas civilizações antigas. Então, os primeiros romanos, lá em 200 a.C., que já começavam a ser uma potência, os gregos, que paralelamente foram potência junto com o final dos egípcios, e os persas, e os sumérios, que foram o final dos sumérios com o início do Egito. Então, todas essas civilizações, em algum momento, elas se encontraram. E elas têm a cultura de uma dá início para a cultura da outra, que dá início para a cultura da outra, e isso vai andando. O que os cristãos herdaram em termos de estudo é que nós pegamos muitas das festas e dos costumes romanos e adaptamos para o mundo cristão. Então, o vinho, desde sempre, em função de ser uma das primeiras bebidas fermentadas, alcoólicas, e que daí o homem transcendia através disso, então ele sempre acreditou, nunca se entendeu a fermentação, foi entender a fermentação só em 1920, com Louis Pasteur, né? Então a gente ficou 8.000 anos fermentando e... sem saber o que estava fazendo. E assim, a partir da Idade Média começa a ter uma ideia, até começa a ter escrito sobre isso, mas não se entendia o mundo da biologia minúsculo, né? O químico, né? Só, né, o micromundo, né? Não se entendia. Tinha uma ideia, mas não tinha escrito cientificamente o que era aquilo.
Então, a gente ficou esses 8.000 anos desenvolvendo e cogitando a fermentação. Só que até a Idade Média, até os andalus, na época na Espanha, quando começam a trazer a ciência para o Ocidente, até essa época, 1200 mais ou menos, se acreditava que era alguma coisa sagrada dos deuses, né? Ou de Deus, né? Como que você pega a fruta, esmaga e ela vira um líquido que você bebe, que te transforma para além mundos, né? E o povo devia beber muito. A gente acha que o povo devia beber muito. E até porque naquela época era muito quente. Então, geologicamente, 2.000 anos antes de Cristo até 800 depois de Cristo, nós vivemos uma época muito quente na nossa história. E a fermentação devia dar picos assim absurdos, né, de álcool. Principalmente pensando em cofermentar com figo, né, que é muito açúcar. Então a bebida devia ter um grau alcoólico muito elevado. E o povo não bebia pouco, né? Sim. Quando chegou com os gregos, a coisa desandou, o caldo entornou, veio Dionísio, e vamos fazer disso uma festa. Exatamente. Vamos fazer um bacanal, né? Que a palavra bacanal vem disso, das festas de Baco, tá? Vamos fazer um bacanal e a coisa toda, né? Assim, vamos nos elevar ao sagrado. Sim. Então, vamos fazer uma festa de arromba. Tá tudo permitido, porque tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Que coisa, né? Loucura, velho. Cara, que bacana, né? Uma profundidade histórica assim que acho que eu nunca tinha ouvido. Não, eu também não. E olha que eu sigo a ideia. Que bom, que bom. Bem, eu já vi, né? Eu preciso publicar mais, né? Eu não publico. Não, precisamos trabalhar isso. Aí, e eu tinha que colocar mais história. Está na hora de compartilhar mais conhecimento, não só absorver. Eu tô sentindo falta. Quando acaba o seu mestrado? Junho eu pego o título. Eu defendo tese agora. Então, depois vai sobrar um pouco mais de tempo, aí você começa... Aí vai sobrar um tempão. Aí vai dar para publicar bastante. Lá, que legal, hein? E o que mais, né? Que você... mais de curiosidade dessa parte de história. De história? Então, primeira evidência de vinhos foi 8.000 anos atrás na Geórgia. Ocidental. Que hoje é a Geórgia, né? Então, para o mundo ocidental, o nosso mundo do vinho é relacionado sempre com a Mesopotâmia, sempre com o Crescente Fértil. Porque é lá que começaram a surgir as primeiras vites selvagens que deram origem à vitis vinífera. Mas o vinho mesmo é bem mais antigo que isso, e a arqueologia está aí já escrita, já comprovada, que na verdade começa na China, né? A China é a civilização que teve a capacidade de fermentar e de se apropriar de uma bebida fermentada de arroz com uva, principalmente a uva, depois o arroz como coadjuvante, já em 13.000 anos atrás. Nossa. E isso já é completamente provado. O que a gente não consegue provar ainda, mas que está no caminho de provar, é que existiu uma antiquíssima Rota da Seda, a primeira Rota da Seda que existiu lá, que foi lá nos idos de 4.500, 3.000 anos antes de Cristo, e aí toda a cultura da Ásia foi feita toda a integração ali com o Oriente Médio. Na verdade, chegou até o Oriente Médio. Então, por onde chegaram as porcelanas, o conhecimento de se fazer as ânforas, por ali. Faz sentido. E também o conhecimento de se identificar a uva e fermentar e tudo mais, né? E fazer o vinho. Na mesma época, também o que não explica é que na mesma época, aí lá pelos 4.000 a.C., que começa ali com os sumérios, na mesma época já existia também, tem indícios da fermentação do milho. Aqui com os maias,
usando de mesma tecnologia, entre aspas, usando de mesmas ânforas. E aí também começa a fermentação na Índia da cana-de-açúcar, da mesma época, tudo na mesma época. Tudo, o mundo inteiro, quando a gente vai fazer, pega o mapa, o plano, ele no plano, e a gente começa a colocar como se fosse etiquetinhas e o que era fermentado, tudo está girando em volta ali de 4.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, com cada região fermentando o que tinha, o que tinha disponível ali. Então, todas elas começaram a fermentação mais ou menos igual. Era mais ou menos assim, se eles estão fazendo com isso, o que a gente tem aqui para fazer? Vamos tentar fazer também. Então, mas não era assim, né? Porque... Não, porque como é que chegou porque nessa essa época as Sim. civilizações já eram muito isoladas uma Sim. da outra, né? Já tinha sido a época já da Pangeia, né? Os continentes já eram separados, né? Cada civilização já estava no seu lugar já. Então começa assim, o que se consegue provar é que o Ocidente, nossa, a vitis vinifera ali, ela teve muita influência do conhecimento da China. E agora o quebra-cabeça está sendo montado agora. Tem ainda muita coisa, eles estão tentando descobrir nesse caminho da Rota da Seda, que vai até onde é o Líbano hoje, na verdade. E o mais louco é o seguinte, né? A gente está falando num negócio que está sendo descoberto e está sendo montado, né? Como você falou, quebra-cabeça está sendo montado numa esfera global, né? Tipo assim, não O é mundo inteiro aqui no fazendo a Brasil, não mesma é, não, coisa. tá todo mundo É. tentando chegar na mesma conclusão de história, Sim. né? Porque é um fato desconhecido mundialmente falando, né? Mundialmente. Localmente, cada arqueólogo, por exemplo, na América Central, né? Eles têm muito por descobrir ainda, né? De Sim. maias, astecas, muito por descobrir. Mas uma coisa que eles conseguem conectar com quem está fazendo todas as pesquisas no Oriente Médio, com quem está fazendo as pesquisas na França, na Alemanha, no malte, na cerveja, é que essas coisas aconteceram no mundo tudo ao mesmo tempo. Que coisa. Tudo ao mesmo tempo. Uau. Recentemente, acho que eu li, foi descoberto um túmulo aí de um faraó e nele tinha um monte de ânfora lá com vinho. Cada vez que conseguem entrar num túmulo que não foi destruído por nenhum saqueador de túmulo antigo, né? Tem túmulo saqueado da Idade Média, tem túmulo saqueado da época de Roma, da época da Grécia, né? Que já era. Quando eles encontram algum túmulo que realmente nunca ninguém entrou, é normal eles encontrarem 200 ânforas, 4.000 ânforas, 5.000 ânforas. O túmulo que mais marcou na história da arqueologia foi 40 anos atrás, mais ou menos, do faraó Scorpions. Ele foi o primeiro faraó, quando não existia faraó, foi o primeiro imperador do Egito, assim, foi o cara que falou assim para os sumérios, vai embora, quem vai dominar aqui sou eu, e isso aqui me pertence. Na tumba dele tinha 4.000 ânforas. Meu Deus. Nossa. Vai parecer um pinguço, vou ter que... Lacradas, né? Lacradas. E aí que é interessante, porque vai encontrando... aí identifica-se que eles tinham rótulo, que eles mantinham a safra, eles anotavam a safra na ânfora, de que parcela do vinhedo veio, de que região veio. Nossa! Tinha toda uma engrenagem de você manter o vinho sem contato com oxigênio, com cera de abelha. Então, tinha toda uma tecnologia de rolha da ânfora. Que absurdo. Então, aí é muito legal, porque a gente vai descobrindo essas coisas, vai identificando, e aí você vai pensando assim que... Porra, a gente está aqui há 2.000 anos que a gente sabe de história, né? Sim. Todo mundo conhece a história de 2.000 anos. Mas a civilização documentou 7.000 anos antes. Né? A gente tem 9.000 anos de história documentada. Então, o homem viveu 7.000 anos se desenvolvendo nas civilizações que aconteceram, nas grandes civilizações. Então, a gente fica subestimando conhecimento, né? Sim. Que a gente sabe pra caramba, né?
Mas, gente, eles já tinham 7 mil anos de história até zerar, né, o nosso cronômetro, né, para o Ocidente e a cristão, gente né? começar aí nos nossos 2.000 anos. E acontece o que aconteceu sempre. Ah, mas então por que que hoje a gente, né, depois de 7 anos, a gente não sabe tudo que eles fizeram? Porque a civilização vai esquecendo. A gente também passa por isso agora. Na tecnologia, a gente sabe que se a coisa não fica registrada, um conhecimento vai se perdendo, vai se desatualizando, outro vai vindo, aquilo que era passado e muito legal vai ficando, vai sendo esquecido, vai virando pré-histórico. E é assim, isso aconteceu na história. Então, a técnica dos egípcios foi passado para os gregos. Em determinado momento, os gregos foram civilização durante 2.000 anos. Em 2.000 anos, uma cultura muda muito, absurdamente, né? Então, aquilo que os egípcios passaram para os gregos, em 2.000 anos, os gregos foram aperfeiçoando, ou foram não dando bola, ou foram priorizando outra coisa, priorizou só comércio, não priorizou documentação, e aquilo se perdeu de uma forma que, como se nunca tivesse existido, né? A gente sabe que em algum momento da história os gregos ficaram famosos de tomar muito vinho, né? Sim, os gregos chegaram para detonar, né? Os gregos foram os grandes detonadores de tudo, assim. Eles chegaram para ser maiores que todo mundo, os maiores guerreiros, a questão do guerreiro, do homem invencível, tal, essa questão, a mitologia toda, né, dos grandes guerreiros vem com os gregos. Até os gregos, por exemplo, as deusas eram femininas, pouco se tinha dessa visão, dessa caricatura, né, esse personagem guerreiro, invencível, tal. E aí o guerreiro invencível, ele está muito mais próximo do sagrado do que de um mundano, né? E aí, quanto mais vinho, melhor, né? Para estar mais próximo do sagrado. E aí, eles desenvolveram a primeira grande indústria do vinho, porque eles foram o maior império depois dos antecessores. O Egito chegou até perto da Turquia, os persas ficaram pelo Oriente mesmo, né? Os gregos dominaram toda a borda do Mediterrâneo. Então, eles chegaram em todas as ilhas ali, Córcega, Sardenha, todo o norte da África. Então, a gente pensa numa circunferência que eles fizeram no Mediterrâneo, né? Já existiam os fenícios que entraram pela Espanha, os fenícios que entram na Espanha aí, mas meio que foi na mesma época do poderio grego. São duas civilizações que conviveram em poderio ao mesmo tempo. O que acontece é que os fenícios eram pouco guerreiros e eles eram transportadores, eles eram homens do mar. Então, eles levavam principalmente os vinhos da Grécia para esses locais, assim. Mas os fenícios entram com as videiras no sul da Espanha, na Andalucia. É a porta de entrada para os fenícios e a porta de entrada das videiras, como a gente conhece hoje. Então, os fenícios são os grandes responsáveis pela porta de entrada da vitis vinífera que a gente conhece hoje, são eles. Os vinhos antigos, os mais antigos do mundo, na Itália, que está na Sicília, obra de fenícios. Fenícios entra pelo lado da capital, de Palermo. Eles entram pelo oeste, enquanto os gregos entram pelo leste. Os gregos entram por Taormina, na Sicília, e os fenícios entram por Palermo. Sim. E aí existe grande diferença dos DNAs das videiras. Quando os gregos entram, elas estão mais para Catarrato aqui. E quando os fenícios entram, é a Malvasia. Então, e depois vai se aculturando esses vinhedos por ali. Já tomou? Maravilhoso. Nunca tomei. Nossa, baita vinho Mas branco. tomou aqui ou não? Fora? Não, aqui. Aqui? Tranquilo. Várias Tem produção importadoras aqui, para. importação. Não, importado. É da não Sicília. existe produção aqui. Não, é da Sicília, desculpa, agora que eu entendi. acho que Se nem eu a tomei o Malvasia, próprio acho o vinho aqui, mas a uva é Sicília. Acho que nem a Eu acho Malvasia que- tem aqui. Ou já tem a Tem. Malvasia?
Tem. Agora eu não vou saber quem produz, mas tem. tem. No sul, vem do sul. Agora, se eu te disser se é de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Acho que vem Santa de lá. Catarina deve estar na Serra da Catarinense ali. Bem, se algum amigo nosso estiver assistindo depois, eles vão lembrar, gente. Bom, lá. comente deixando as coisas. Isso. Então, como é que na influência, aí você está falando dessa parte que os fenícios trouxeram principalmente ali para o sul da Andaluzia, e quando a gente pensa em vinho hoje no mundo, que vem a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas? A França. Sim. Né? A França é mais tarde. Então, que parte da história que entra a França? A França também... Porque a França, os franceses, eles se denominam os pais e as mães do vinho, né? Sim, porque o que aconteceu é que as uvas que saíram do Oriente Médio, elas foram muito plantadas no hexágono, né? Que a gente chama, né? A história chama a França, os próprios franceses falam que moram no hexágono ali, né? Então foi muito plantado ali pelos galícios, na verdade, né? O coração desse hexágono está Bordeaux ali, que é o, né? O que acontece? A França foi dominada ali pela Fenícia e depois chegam os romanos. Sim. Os romanos têm toda uma fama de que hoje os vinhedos todos que existem no mundo é por causa dos romanos, que os romanos precisavam plantar uva para poder ter a bebida para os soldados, então para poder demarcar território, né? Esse vinhedo pertence ao imperador. Então é assim que eles dominavam todas as terras que eles dominaram, foi a maior civilização dominante até então do mundo, né? Eles conseguiram chegar até a Alemanha e eles conseguiram chegar até as fronteiras chinesas, né? Paquistão, eles foram até o extremo do Oriente. Só que quando os romanos chegam nesses locais, a arqueologia mostra para a gente que as videiras já estavam lá. Por várias razões. Algumas, porque os fenícios mesmos levaram, outras, a própria população que se desenvolveu no norte da Espanha, atravessa os Pirineus e entra ali na França, principalmente pela região de Bordeaux, e planta videiras lá. E porque videira, quando a terra aqueceu, lá 7.000, 9.000 antes de Cristo, mais ou menos, começa a desertificação. Nós vivemos um longo tempo de era do gelo. Então, foi a maior era que a gente teve lá, 100.000 anos de era do gelo. Aí, quando chega lá no ano 9.000 antes de Cristo, a terra começa a aquecer. Quando a terra começa a aquecer, começam a formar os rios, os lagos, aí começa a formar o Rio Nilo, o Rio Amarelo, o Rio Ganges, os grandes rios, o Rio Amazonas. Então, todos eles começam a se formar aí nesse degelo, né? O Rio Amazonas vem do degelo dos Andes, e assim. E aí começa as lagoas e os canais começam a ser fechados, e aí existem os canais, o canal de Suez, o canal que liga lá a Sibéria com o Alasca e tal. Então, isso começa a ser alagado e as populações começam a ficar isoladas. E a terra aquece. Quando a terra aquece é quando nós entramos no máximo do nosso desenvolvimento. Porque o calor propicia a gente se desenvolver, a gente se fixar, a gente plantar, colher. E aí as civilizações começam. E elas só começam porque a terra aquece. Nesse sentido, ela começa uma prosperidade. Isso a geologia mostra. Começa a terra começa a ser próspera de verde, de vegetação. Então, existia vegetação tropical na Sibéria, por exemplo. Era tropical. Porque aqueceu, e aqueceu mesmo, e derreteu bem. Então, as videiras vêm daí também. Então, existem videiras selvagens nascendo no território do mundo inteiro. Eu tenho um mapa onde mostra as videiras fósseis, né? De videiras encontradas de 9.000 anos
que são X, mas são videiras, e depois tem um mapa que mostra onde se desenvolveu a vitis vinífera. E a vitis vinífera, ela está mapeada em idade na mesma época que os fenícios, os gregos, os romanos começam a andar pelos territórios. Aí eles começam a deixar as viníferas. Então, algumas uvas hoje, que não se comprova ainda por DNA, podem ser cruzamento da própria vitis vinífera com o que tinha lá, com a uva selvagem que tinha lá. Só que os DNAs vão se perdendo também ao longo do tempo. A gente tem que ter material melhor baseado aí, né? Então, por que a França é? Porque a França foi o grande celeiro de uva para o Império Romano. Então, na época do Imperador Augusto, ele encontrou a França como o grande terroir de vinhos que não eram a rusticidade que tinha ou que nascia com os etruscos, que é o início da Sangiovese. Então, as uvas, o que eles conseguiam vinificar, tinha mais delicadeza. E aí, a partir daí, França começa a ser um celeiro, tipo um vinhedo super extenso de tudo que podia surgir lá. E aí, com as mutações, vai surgindo a Syrah, por exemplo, né? Aí a própria Savagnin, que é a mãe de todas, ela se revela mesmo no centro da França. Vai surgindo a Viognier ali. A Pinot Noir, ela desenvolve melhor ali, mas existe uma tese de que ela saiu da Itália e ela vai para lá. Sim. Então, você tocou num Tem até a brincadeira dos italianos com os franceses em relação a isso, né? Do Pinot. Que de um episódio que eu assisti na internet, né? Vi um vídeo também sobre vinhos antigos, inclusive falando dessa época dos vinhos, da época de Jesus Cristo, né? Então vamos dizer assim. E houve, né, ali no episódio em si, não vou citar até para não expor ninguém, de repente a gente está contestando essa informação, claro. Houve ali uma suposição de que a uva Syrah viria da Síria e por isso dela ser a uva proveniente do vinho dessa época. Então, não necessariamente isso é real. Não é real. Não é real. Não necessariamente, ela não é não real. É real. Ela tem um nome, enfim. Existe literatura para todas as histórias das uvas que se pode imaginar. Certo. Tudo. A questão é fazer o mapeamento correto. A Syrah mapeada, enquanto todos os fósseis descobertos, né, todos os fósseis existentes das sementes de uva, dos DNAs encontrados no Oriente Médio, nenhum tem rastro de Syrah. Olha o só. rastro da Syrah, em termos de DNA arqueológico, começa no Rhône. Olha a origem só. é uma mutação, com certeza, Sim. do cruzamento de duas uvas que, né, que a gente sabe, esqueci o nome das duas uvas, mas as mães e os pais, os avós da Syrah, na verdade, vai se perdendo o DNA. Então, consegue encontrar o DNA da mãe e do pai da Syrah, que deu branco agora, que eu sei o nome, mas eu esqueci, que é da região também. Então, não veio, ela não tem ainda parente mapeado, associado com DNA encontrado no Oriente Médio. Não tem. Só ali. Olha só. Só ali. Olha só. Só ali. Por isso que eu falei que era bom não expor ninguém. Aí, quando a gente pensa na Nero d'Avola, nas outras uvas, né? A Nero d'Avola tem DNA mapeado no Oriente Médio, a Catarrato, a Malvasia, a Moscatel, a Pinot Noir, a própria Sangiovese, deixa eu ver, aí tem os nomes das uvas. A gente pode chamar essa, então, são dessas mais uvas, são as antigas. uvas matriz das outras. É isso que eu ia Com o perguntar. desenvolvimento que a gente foi falando. surgir. Hoje a gente Sim. tem quantos mil tipos de uvas Sim. no mundo? Hoje são 3.000 tipos mapeados. Mapeados. São Vitiviníferas, né? Vitis viníferas mapeadas, existentes, plantadas, tal. Umas que estão chegando na extinção, Sim. outras que são agora São pós-Segunda novas. Guerra Mundial, tem pós-Filoxera, né? Pós-Segunda Guerra Mundial tem um monte. Sim. Então, por exemplo, a Cabernet é nova perto dessas daí. Cabernet, assim, não tem o DNA dela, um estudo de DNA dela profundo na antiguidade, porque não se encontrou, perde o lastro.
mas tem a literatura. O que a ciência não consegue provar, aí os estudiosos vão na literatura. Sim. A primeira vez que foi nomeada Cabernet foi em 1400 e alguma coisa. Nossa, na região de Bordeaux. Muito nova perto dessas. A Merlot vem logo depois. A Merlot é depois, a Merlot 1600 e alguma coisa. Isso. Eu não tenho tudo, assim, né? Sim. Tanto que eu tô esquecendo um monte de Relaxa, nome das Dé, uvas. faz Hein? parte. Mas é isso, a Cabernet é mais antiga, né? Aí a Merlot vem pela história, pra gente é do melro, né? E aí que identificou uma espécie nova, e daí por causa do passarinho que comia uva, Sim. se identificou como Merlot. Não tem rastro de DNA mais antigo do que o que essa história registra. Então, a mais antiga, dizendo assim, seria A mais antiga A mais tinta antiga. mapeada Pinot Noir. Pinot Noir. Depois da Pinot Sangiovese. Noir. Pinot Noir é a mais antiga. A mais antiga. O primeiro rastro de tinta mais antigo que Pinot Noir, um resquício de DNA é da Nero d'Avola no Oriente Médio, mas ainda não está, ninguém publicou ainda para dizer realmente foi uma possível mãe da Nero d'Avola. Tem muito estudo científico para Sim, ter para poder certeza. justificar, né? Se às vezes é uma mutação que resulta na mesma cadeia. Tal. E no caso da branca, A Moscatel de Alexandria. Moscatel de Alexandria. Alexandria. Até então Que é documentada uma mais moscatel antiga. mais selvagem mesmo, mais brava, né? Já tomou? Já. Já? Lá eu tomei uma. Dá umas coisas delicadas, mas hoje ela é muito vinificada em laranja, Sim, né? isso que eu ia falar. Nossa. Eu tomei uma. Não sei se você chegou a tomar uma que chamava Cacique Maravilha. Tomei. Ela é de. É a Moscatel Moscatel de Alexandria? Moscatel de Alexandria é a branca mais antiga do Chile. É por isso Sim. que ela é muito vinificada lá em Itata também. Ela veio antes dos espanhóis chegarem. Que é uma vinícola natureba lá. Né? Sim. A Moscatel de Alexandria e a País estão País. no Chile antes mesmo da descoberta do Chile, vamos dizer, né? Elas País são você já muito tomou antigas. Eu não me lembro. Uma garrafa de 1 litro, chamado Cacique. Você tomou? País País. também tem o tá. tinto de rulo, não sei se já tomou tinto de Não, rulo, esse não. que é Eu já ouvi, mas nunca tomei. o País, eu mais já tomei. famoso é com a País, tem com a Carignan também, mas a País é Carinhã mais famosa. também, já tomei. Que é francesa. Sim. Isso que então, Tudo francês. eu fui perguntar da França pra gente falar mais ou menos aí, como é que foi essa expansão? É tudo francesa que não é da França, Sim, né? Todas elas surgiram de algum lugar e chegaram na França. A expansão chegou mesmo a partir do Império Romano Sim. ali, que diz a lenda, a gente não consegue provar, mas existe uma lenda, existe um escrito por um historiador que o imperador Augusto, ele tinha um túnel de tonéis de vinho que dava a volta na cidade de Roma toda. Esse túnel existe hoje. E existem traços dos ácidos succínicos pelas paredes desse túnel. Para ele ter a quantidade de tonéis para lotar esse túnel, ele vinificava a França inteira. Literalmente o território francês inteiro para lotar, para ter esse volume de vinho na adega. Diz um historiador que, eu vou lembrar o nome, eu passo para vocês, depois eu faço a minha colinha, que não tem memória que dê conta de tudo. Aí comenta lá na hora que o vídeo estiver no ar, deixa nos comentários, a gente vai fazendo a história. A fofoca desse historiador é que ele tinha 2 pelotões de guerra inteiros só para rolar esses barris pelas estradas para abastecer anualmente essa adega dele. Quer dizer, o cara tomava banho no vinho, né? Sim. Tomava banho porque... Como que... Por isso que eu falei, o que eu conheço desse Augusto, por isso que eu falei, esse era um cachaceiro. Meu, né? esse Augusto... Pra caramba. Esse Augusto era um alcoólatra nível hard. Venerado. Venerado. Alcoólatra nível hard. É isso, a gente vai estudando essa arqueologia. A minha tese é como que a fermentação ajudou o desenvolvimento da civilização. Sim, e é isso, só que é mais baseado no desenvolvimento cerebral, tá ligado com a saúde,
com a saúde da digestão, com o prolongamento de vida através da fermentação. Então tem muita química no meio. Nossa, sim. Tem química pra caramba. Tem a história. Claro. E absolutamente todos os passos da civilização se deram com a fermentação junto. Toda a evolução Fez parte. da civilização, a fermentação esteve presente em tudo. Em tudo. Sim. Desde o queijo, né, os primeiros laticínios, por que surgiram os primeiros laticínios, como surgiram, que se fazia quando a gente virou sedentário e começou a plantar, era uma família, era uma aldeia, e aí plantava alguns acres, e o que se fazia com excedente? Fermentava. Para ter comida no inverno. A gente sabe que as plantações são sazonais. Sim. Né? Antigamente era, né? Hoje em dia não é mais, né? Mentira. Geralmente esses lugares são rígidos. Como que sobrevivia assim, sedentário? Sem sem sair para caçar ou viver nas cavernas, através do quê? Através da fermentação. Era a forma como eles sobreviviam, como eles conseguiam ter comida preservada por muito tempo. Que loucura. Cara, que barato. Não, que barato, André. Quem diria que a gente, falando de bebê, a gente ia aprender tanto assim que nem hoje, hein? Caramba. Olha só. Assim, cara, e a fermentação só faz coisa boa, gente. Virou um episódio acadêmico essa história. A fermentação assim, faz vinho, faz modéstia à pão, parte, faz fico queijo. até receosa de falar, porque às vezes é um assunto maçante, né? É muita informação, muita Não tô coisa, achando nenhum momento né? maçante. E eu falo pouco. Não, mas assim, por incrível que Fora pareça... daqui eu falo pouco. Aqui eu tô falando muito. Mas por incrível que bom, pareça, senão você assim, tá à né? vontade. Com algumas pessoas que a gente conversa, né? E veio conversando nesse podcast, e aí depois até com pessoas extras, né? A esse cenário que eu comento, que a gente tem o canal, e sobre o que falamos, tudo. Grande parte das pessoas que se interessaram pelo vinho em si, se interessaram pelo vinho porque o vinho é uma bebida que conta história, né? Não só do processo dele como do vinho, produtor, da família, né? Legal. E porque ele também registra histórias, né? Você passam 20 anos, você lembra de um vinho que você tomou com alguém em algum momento, e que vinho que era e que ocasião que foi, né? Dependendo do vinho, você consegue até sentir o gosto, né? Sim, exato. Demais, é muito hedonismo isso. Então, a gente está falando realmente de um negócio que tem uma profundidade histórica em todos os aspectos, né? De diversas profundidades. Quando você toma o caminho vinho, é muito milenar. E dependendo da safra, você está tomando a história. Exato. Você tá tomando a safra está aí para dizer isso, inclusive, né? A safra está aí para certificar a história daquilo. Eu falo que toda garrafa... Eu usei isso algumas vezes nos cursos que eu dei. O rótulo conta a história do vinho, né? Isso mesmo. Como é que ele foi feito, por que ele foi feito. Sim. O produtor... o rótulo não é simplesmente para você ver o nome do... Ele é um livro, né? É um livro muito completo, né? Eu Mané de Costumaz, né? Como olho para a garrafa e penso num livro já, né? Porque ele conta muita coisa no rótulo e dentro, né? O líquido conta muita coisa. Não sei se ainda tem um com celular. Isso, deve ter ainda. Você já viu isso daí? O rótulo tinha alguma coisa em 3D, alguma coisa com o celular com app, e ele trazia um livro. Não, nunca vi. E aí você no celular, depois, com o dedo mesmo, você vira as páginas do livro e tal. É bem legal. Tecnologia. Que legal. Bem legal. Realidade aumentada. Exatamente. Isso mesmo. Acho que é um australiano, se eu não me engano. Eu acho que sim, não tenho certeza, mas eu acho que sim. Aí, essa parte que te levou para a história, que te levou para o mundo do... Você tomar vinho, apreciar o vinho, e essa curiosidade, você é uma pessoa curiosa, para você pra caramba. Estudar... Meio inquieta, assim, para saber de onde veio tudo. A história do vinho, que é arqueologia. Você é uma pessoa curiosa.
E você já participou de alguma, não sei se é isso, alguma expedição arqueológica? Já, ixi, já umas... Ixi, já. ixi, um monte. Desde a pandemia, já participei aí de umas 5, mais ou menos. E depois Onde? em loco também, no laboratório. Onde? Mais no Maciço Central, na França, em Ardèche, onde eles estão a todo vapor procurando os rastros de muita coisa. É. Lá, legal, E aqui no Brasil, a gente tem algum rastro disso? Não, aqui não. Aqui a gente tem rastros das civilizações antigas e cada vez mais estão se descobrindo civilizações mais antigas do que se achava, mas de fermentação ainda não. O que a gente tem aqui para a América do Sul, principalmente, é que nós fomos muito rudimentares. É a civilização no mundo inteiro, quando você separa América do Norte, América tipo, Central, então, outra cultura. Toda a Europa setentrional, depois você vai para o Oriente, China, todo mundo usou algum tipo de recipiente que ficou para prosperidade. A América do Sul provavelmente ficou entre couro e madeira. Isso. E aí é muito orgânico, isso se perde. Que era o que tinha. Então, é muito raro encontrar algum artefato que não tenha sido orgânico. O sítio arqueológico que tem artefatos mais palpáveis, assim, que são de cerâmica, tá no Pará, né? Tá no Pará. Sim. E Perto de Marajó, lá, não tem? Marajó tem bastante coisa, né? Piauí, né? Piauí tem o parque e o centro de Minas. Então, são os mais antigos da América do Sul, ali, com os artefatos mais antigos, mas não tem nenhum indício de fermentação. A nossa história de fermentação quase não tem. E o vinho é porque a gente veio por causa da colonização italiana, portuguesa. A nossa história com vinho não foi vinho. Então, vamos lá. Vinho quimicamente. Eu quero que você conte sobre isso. Vinho quimicamente é qualquer natural fermentado, qualquer milho foi uma fermentado, briga na família esses malte dias, fermentado, né? Você quer explicar, fruta você vira o chato, fermentada. Ah, Então, eu sei bem o que é isso. tudo que é fermentado, por exemplo, na indústria da cachaça, a cana-de-açúcar fermentando, a gente chama de vinho. A gente chega com o químico e fala, e aí, como é que tá? Em que grau que tá a temperatura do vinho? Como está a fermentação do vinho? Qual é a... porque vinho é um termo técnico. É o termo técnico utilizado para qualquer coisa natural que fermente. Vou apanhar na família, porque eu falei lá, só um parênteses Química, na química é isso. Por que eu vou apanhar? Porque lá no meu irmão tem 2 jabuticabeiras na chácara lá. Aí ele falou assim: vamos fazer um vinho de jabuticaba. Aí o chato aqui falou: não você não vai fazer vinho Você vai fazer algum fermentado de jabuticaba, mas não é vinho. Olha só. Tá vendo? Então, André assim, vem aqui me desmete. olha só, tá vendo? E aí, se algum amigo meu que trabalhou comigo podemos assistir esse episódio, vai tirar sarro, aqui. porque uma vez eu pirei dentro do escritório, porque um cara que trabalhava com a gente falou assim: pô, tomei um vinho de jabuticaba mó da hora. Que mano é vinho de jabuticaba? Você não tomou vinho nenhuma. Você tomou suco de jabuticaba. Meu sobrinho falou, eu falei isso vinho de daí. jabuticaba. Isso aí. Olha aí. Dá uns o pau Márcio, legal né, isso aí. Meu Márcio, sobrinho. William, os caras vão tudo assistir, vão tirar sarro, velho. O meu sobrinho Dá um André pau falou: legal. André, então, outro dia eu tava errado, tá? O chatão, ele falou: lá vem o chatão. Então vinho de jabuticaba também, tá? Que fique correto. claro aí, galera. Aprendi agora, alto da minha idade, aprendi que vinho de jabuticaba existe. Tá correto. De amora também, viu? Qualquer fruta. Aí volta Mas na legislação, vinho é uva. Na legislação. A gente só chama também. vinho aqui, o fermentado de uva, e isso Aí a é no lei mundo respalda, inteiro. viu? A lei No respalda. mundo inteiro. E vem por causa da videira. Sim. E aí, mas isso é semântica. Tá. Semântica da lei só. Sim. Não é o que Prática. manda lá na química. Sim. Né? Imagina chamar cachaça de vinho. Se eu não explicar antes, o povo me Sim, mata porque também, a né? cachaça, Minha ela fermenta e pedreja, depois ela destila. destila. Mas a pré-cachaça é vinho. Né? Que é daí que sai a grapa. Grapa é Da uva. a uva, cachaça o da bagaço uva. Verdade, da a uva cachaça destilado. O bagaço da uva destilado. Ou seja, é o processo da Destilação cachaça, do bagaço- na verdade, do bagaço feito da só que uva. da uva. É grapa na Itália, em Portugal é Bagaceira. bagaceira.
Bagaceira aqui é outra coisa. É aquele processo que tudo se utiliza, nada se perde. Nada se perde. Né? Da polpa faz o vinho, da casca faz a bagaceira, a grapa. A gente não tem esse produto aqui no Brasil. Que vai no vinho do Porto. A gente não tem esse produto no Brasil com nome brasileiro, né? A gente faz grapa, né? No grapa. Sul faz grapa. Sim. Mas não tem uma produção de nome regional. Sim, né? sim. A gente usa o grapa. internacional. Grapa tem influência mais italiana, né? Se fosse influência mais portuguesa, Sim, chamava bagaceira. Bom, mas aí vamos lá, né? Aí vejo, aí houve a era da tecnologia na sua vida. Sim. Houve depois a entrada... Esse podcast tá longo. A entrada do vinho, né? Mas a questão verdadeira é que, quimicamente falando, você está envolvida com a química disso já de muito cedo. Desde quando eu nasci. Desde quando nasceu. Imagina que quando eu ia fazer entrevista no mundo corporativo, aí vinha o RH fazer aquelas perguntas de psicologia pra gente. Sim, tal, sim. Né? Ai, Você imagina, né, velho? me fala uma recordação boa de criança que você pode ter. Tô tomando cachaça. Nunca me esqueço. Nossa, a melhor recordação que eu tenho de quando eu era criança é aroma de cachaça. O povo do RH regalava o olho e falava, essa menina não serve, né? Meu pai é produtor. Aí uma empresa louca me contratou, mas eu passei várias entrevistas e eu falava isso, porque acaba que é normal no meu mundo, né? E aí, um dia, uma amiga me falou assim, André, mas é surreal isso que você fala. Você não pode falar isso. Fala de uma viagem que você fez. Você não pode falar que cachaça... Como um dia na escola das crianças, os professores começaram a fazer uma pesquisa sobre a profissão dos pais, que era perto do dia do trabalho, tal, iam fazer um trabalho, e perguntaram para o meu filho, de 7 anos de idade, qual que é a profissão da tua mãe? Minha mãe é cachaceira. A escola me ligou. Sim. Meu Deus! Não, tá certo. Sim. A escola me ligou, falou, mas eu sou mesmo cachaceira. E aí, como assim? Só que você levou pro lado pejorativo, né? Não, eu comecei a rir, né? Eu falei assim, não, ele tá certo, eu sou cachaceira mesmo. Aí a pessoa do outro lado ficou muda. Aí eu fui pra escola, né? Aí fui explicar tudo mais. Aí a pessoa falou assim... Mas de propósito, não, mas propositadamente. Sim. Eu mantive o segredo, né? Só pra pessoa do outro lado falar, curiosa, né? olha Fica que caramba, minha cara, né? Trazer essa mulher aqui, já vai sabe. Isso Pô, aí, né? né? E para quem se interessou por isso aqui, quer ler alguma coisa, tem algum livro que você pode recomendar especificamente? Então, literatura A gente tem. brasileira a gente não tem. Pode ser estrangeira. Assim, mas a estrangeira tem todos os livros do Patrick McGovern, que é o Essential Wine e Uncorking the Past, são os dois melhores. Aí tem um livro de história em quadrinhos muito legal que está traduzido aqui para nós, que... Como que é? Eu acho que o nome dele é Vinho Antigo. É muito livro. Eu acho que é o Vinho Antigo, a história do vinho antigo. Tá, em quadrinhos, é bem legal, bem didático. É bem mais divertido do que a minha ladainha aqui. O pessoal é divertidíssimo. Essa ladainha que você falou, você tinha um programa de rádio. Eu tinha. No programa de rádio, eu juntava tudo, né? Poesia. Eu fiz conservatório de música quando eu era pequena, mas eu acabei fazendo 11 anos. Me formei em conservatório, fui até maestrina. E aí eu tenho um pé na música grande, assim, uma paixão muito grande. Aí no rádio eu juntei tudo isso. Então eu contava a história do compositor, ou a história da música, juntava com a história do vinho que eu queria abordar, ou da região, ou, por exemplo, o programa era sobre Espanha. Então, eu trazia um pouco da história da Andaluzia, como as castanholas chegaram a partir dos fenícios, já emendava que os fenícios começaram com as videiras, ia lá para Rioja, falava da região, contava um pouquinho de música, um pouquinho da história sacra, pouquinho do vinho sacro, e assim vai o programa. E hoje ainda você tem. Era 40 minutos de programa. Aí eu juntava tudo isso num bololô só. Assim. Quem quiser ouvir isso ainda tem, né? Tem tá lá no YouTube. Qual que é para achar? É Sou de Uva também. Sou de Uva no YouTube? É. Sou de alma. De alma. É. S-O-U-L.
Mas o programa terminou em 2021, 22. Eu nunca mais voltei no YouTube para ver como tá a produção, se o som tá bom, Tá se bom, não tá tá, se sabe como tá o conteúdo, se eu falei muita besteira, se eu não falei. Então, eu nunca mais voltei. Eu gravo e não volto, assim. Aí eu gravo, seja o que Deus quiser, vai. Aí vai, aí próximo. Aí vai. Eu fico me assistindo os primeiros para ver os tiques que eu tenho. Já melhorei. Ultimamente eu ficava me coçando. Então, não, mas não é é só voz, né? Não tem a meu vídeo, porque era rádio. Programa de rádio mesmo. A gente aqui é uma evolução constante, né? Porque a cada episódio sempre alguém vem, percebi que você ficava fazendo. Eu assisti um meu, que eu não lembro se foi o último ou penúltimo, eu percebi que eu ficava assim com a cadeira, assim, ó. Sim. Aí hoje eu comecei aqui assim, opa. Eu falei, deixa eu travar o pé aqui e parar com isso. A gente adquire, né? Aquele molequinho do canto da sala que ficava assim, né? Aquele menino tem problema. Odeia, aí você já tem livro disso? Você não tem pretensão de fazer? Então, como não tem literatura no Brasil, eu preciso amadurecer bastante. Eu preciso amadurecer. Vamos ver como que vai ser minha defesa de tese, né? Minha banca. E eu preciso ter muito mais informação. A banca minha você biblioteca vai conseguir fazer online, você vai ter que ir lá na precisa ser muito mais fazer. rico. Vai ser na Sicília, vai ser em Taormina. Você tá brincando? Uau. Eu já fui fazer 2 provas, foi tudo na Sorbonne, foi tudo na França, que é a Universidade da Pensilvânia, nessa área de arqueologia, ela aporta muito dinheiro, ela investe em várias outras faculdades. E algumas faculdades também investem em alguns trabalhos da Universidade da Pensilvânia. A Sorbonne é uma delas. Quando eu fui fazer a primeira prova, o ano passado, eles pediram para eu escolher Filadélfia ou Paris, né? Eu falei, vou levar o meu povo, né? Sim. Aí eu fui fazer a prova em Paris. Aí a segunda eu voltei na Sorbonne de novo. Aí agora a banca toda, aí assim, são bancas, como se fossem bancas regionais. Aí eles vão te avaliar. Aí você mostra teu conhecimento, passa pelos estudos que você falou, aprovou, passa para o próximo. Agora a defesa de tese é a última, e a banca toda vai se reunir. Seria em Israel. Seria no Museu de História de Israel, onde tem a maior quantidade de hoje. E o coração está sempre na mão, porque a maior quantidade de resquício arqueológico do vinho está no Museu de Israel. Está lá. Se cair uma bomba lá e destruir, a gente perde 90% da história do vinho que permaneceu desde 4.000 anos antes de Cristo. Está tudo lá. Então, como não vai ser lá, vai ser num grupo grande que está pesquisando o Etna. A maior parte da banca que vai presidir tá ali no Etna, então vai ser em Taormina, prova. Chique, né? Ao pé do Etna? Ao pé do Etna. O medo de Etna ter erupção, já pensou? Deus é pai. Aí eu vou ficar 1 mês lá, porque daí é longo isso. Não é só chegar e apresentar, isso é longo. Imagino. Vai ter primeira fase, segunda fase, várias fases. Não, e você tem que mostrar pesquisa, e dividir em grupo, a gente já tem grupinho. Porque você não faz sozinho também. Também tem para prática, tudo que a gente aprendeu em termos de química, que a gente está defendendo, tem que provar ali quimicamente um monte de coisa. Então é complexa a coisa. Aí vai ser na Universidade de Taormina. Que legal. Top demais. Então, eu também acho. Nunca imaginei. Tá bom. Eu nunca sonhei isso na minha vida. Nunca nem desejei isso na minha vida. É uma coisa que, né? Que coisa. Foi caindo, assim. Caiu. Nada, vinho nada. Foi a cachaça, velho. Foi a cachaça. Vamos falar que a cachaça foi o... A cachaça foi o estopim aí na minha vida. Mas eu acho que ela foi se interessar mais pela fermentação por causa do vinho. O vinho foi porque a cachaça já me abria essa visão da fermentação, né? Só que a cachaça é muito simples, né? A cachaça, você não tem a madeira, que também é um processo simples, é simples. E o vinho, não. O vinho não é simples, o vinho. Não é simples. A gente fala, inclusive o outro tema é, vamos democratizar o vinho. Não dá. É muita informação que o vinho tem, né? Eu acho muito legal pegar
adorar e só beber. Perfeito. Para mim é o céu. Perfeito. A gente tenta democratizar para beber. Mas desmistificar essa história do eu vinho, fico olhando assim, muito difícil falar assim, só em democratizar o vinho. O vinho é muito complexo. Porque quem gosta vai começar. Sim, vai se interessar. Por onde vem? Por onde veio, de onde veio, como começou e assim vai. E por que a uva dá aroma de ameixa e não de uva? E por que, né? E por que isso? Nossa, isso não é democratizar, isso é química pura. É muita informação. Sim. Você estudou química, né? Não. Agora, forçosamente, né? Sim. Até muita coisa eu pego por osmose. Tá na aula, o pessoal começa a falar as coisas de química, eu só fico assim. Não é? Assim, tô entendendo tudo. Tá isso, bom. ao nível. Aí depois eu vou estudar. Aí eu me pego estudando. E é tudo em inglês? É isso, é tudo em inglês. Outra dificuldade. Eu tenho dificuldade, eu sou muito tímida. E eu tenho muita dificuldade para destravar a língua. Somos dois. Tem que beber uns vinhos, assim. Toda aula eu tenho que beber. Aí fala russo, alemão, para ficar bem francês, tranquila. Você já fala francês. Mas toda aula eu preciso beber um pouco, porque senão eu travo e não sai mesmo. Eu tenho um problema sério com línguas. Eu leio bem, escrevo bem, entendo bem. Só que eu falo a base do... eu também sou travado. Eu tenho que dar uma turbinada para eu poder falar bem. E eu dou uma travada. Eu sou altamente tímida, super tímida. Mas tem alguma coisa que a gente não perguntou, que você gostaria de falar? falar? Eu falei muito. Não, eu acho assim... Eu falei muito e todo mundo vai dormir aqui. Imagina! Isso. Mas assim, de tudo que ela falou, o que ela não falou e que ela vai falar, é que a gente vai trazer ela aqui para falar e contar da história da sua família, que a gente quer saber. A gente vai fazer um episódio só da cachaça. Exato. Tá, e eu trago cachaças. E aí eu tô coçando para fazer perguntas, mas eu vou deixar para fazer nesse episódio. Tá bom, porque hoje foi nerd. Adorei. Não, mas foi demais. Eu acho assim, a gente brinca, né? A gente brinca que o podcast ele acabou começando, né? Ele começou de uma conversa, de uma ideia, e no fim das contas, quando a gente se viu, era um projeto que estava começando em muito alto nível, né? Por quê? Porque a primeira pessoa que veio, sentou aqui com a gente foi o Fabinho Góes, né? Um cara de já baita veio no nome, currículo renome. Alto, né? O primeiro, cara. Exato. E foi o primeiro cara com quem a gente legal conversou. ele, né? Nossa. Porque tem que apostar, tem que querido, comprar ideia. A gente conversou depois com o Sérgio Bruno. Uma simplicidade. Fantástico. Né? Semana retrasada tivemos aqui o Lucas Fopa. Ele veio aqui. Que, inclusive foi subido o no ar menino tem um potencial. Que é o episódio que tá no ar. É o episódio que tá no ar da semana passada. Não vi, eu vou ver então. Que, assim, o Lucas tem um potencial. O menino Em Embasbacou a gente em diversos aspectos aqui, né, do ponto de vista de empreendedor jovem, aquela coisa toda, né, da sagacidade que eles tiveram, de como eles chegaram, né, exatamente, de onde eles saíram, com o objetivo e meta que eles foram, trabalharam, fizeram pé de meia, voltaram para produzir e como fizeram. E como eles fazem bem, né? Esses valores, né? Direcionados para fazer muito bem feito, né? E fora do não convencional, brinco né? Fora do convencional. Totalmente, o insólito é um vinho sensacional. É um puta vinho. Eu tô esperando. Acho que eu tenho dois lá. Eu tô só anotando. Ô, Bruxo, tô anotando, hein? Você falou que você ia me mandar. Se for 3, tem que estar querendo comprar pão. Não, eu tenho. Você não tá mais no grupo? Eu tenho 3. Eu tô, mas eu não vejo se eu dou conta. Eu não dou conta. Se eu olhar, deve ter. Digo que o pessoal tá tagarela lá, não dá conta, né? Então eu não dou conta de ver, mas eu olho, sim. Eu olho para me atualizar, para ver qual vinho lançou, porque a gente não acompanha tudo, né? E eu acabo tendo que beber o portfólio muito mais da aula. Então eu recebo muito vinho. Muitas vezes eu vou no galpão da TAP para pegar vinho que eles estão mandando para mim. Tem tudo garrafa enroladinha assim, como se fosse embalagem para presente. Aí eu vou lá pegar a garrafa que mandaram, que é da aula. Quais vinhos mais diferentes dessa história toda que te mandaram? Sei lá, que não é convencional. Você falou
Olha, são das uvas autóctones, dessas que não tem aqui. As uvas autóctones da leste europeu. Citão. Ai, você pensa que eu vou lembrar o nome? É cheio de K, L, U, W, Z. É que eu também, acento ao contrário. isso. Eu não sei nem falar. Tem uma da Croácia. Mas eu. Que eu tô Dá tentando uns lembrar o brancos, nome. assim. Eu não consigo lembrar das uvas. E como é que você faz? Você guarda para você fazer eu uma tenho degustação? tudo. Não, eu tenho tudo anotado. Eu tenho uma biblioteca de tudo isso. Mas você está guardando para Exato. poder fazer uma Eu degustação? sei o vinho, o rótulo. Eu não lembro o nome da uva. Muita coisa a gente nem sabe falar, mas as coisas são muito loucas. A uva, Tem uns Mas todos você já viu. bom crack. Já, porque faz parte, a gente degusta na aula, né? Tá. São vinhos para degustar em aula, assim. Então já abri todos, os da Geórgia, recebo muitos da Geórgia que não vêm aqui, muitos de Israel que não chegam aqui, que a gente tem que degustar. Mas daí são uvas mais tranquilas. É sensacional. Como é bom. Mas Israel tem um terroir maravilhoso, né? Eu acho que aquele Vale do Becá deles, né? Lá é uma coisa. Vale do Becá, Líbano, mas ali perto dos monte dos Golias, ali, montanha. É muito legal o terroir que eles têm. Né, gostou? Eu gostei. Mesmo? Claro que eu gostei. Então falar, né? Falar que eu gosto. Você vai voltar para falar de cachaça? Sim. Tá bom, é uma pena. O vinho tá maravilhoso, mas eu não vou arriscar. Tá dirigindo, né? Gente, tem muita blitz na entrada É. do bairro. Muita. Tá bom não arriscar. É por causa dos bloquinhos que tem naquela região lá, pois né? Então o e pessoal os tá bares, pegando tá pegando fogo ali. Porque a gente tá bem na semana do carnaval. Sim. E eu já perdi a minha carteira por causa disso, já. Aí já recuperei. Já paguei bafômetro? R$3.000 De de bafômetro, mais 2,5 para pegar o carro. Sim. Não. Dói o bolso. Imagina. Aí agora eu sou comportada. Tá bom. Só de Uber. Fazer o quê? Estamos gravando isso no carnaval de 2024, né? Porque vai que alguém assiste isso aqui em 2020. Sim. Vai falar assim, mas que né? carnaval era esse? Que o pessoal fazia blitz. Vésperas de carnaval 2024. Pois é. Nossa, o vinho evoluiu pra caramba já. Sim. Mudou, hein? Mudou bastante. Baita. Mas é aquilo que eu falei, daqui uns 3 anos a gente vai estar falando de um outro vinho mais cabeçudo aí, né? Ele tá novinho. Ele tá novinho. Mas Muito ele tá bom? Tá bom. Sim. Não, Vou levar não, agora. Não, demérito lógico, algum. ele vai Você vai estar um levar ele, vinhaço vai levar daqui. ele. Vai estar um estupendo. Não, Não, pode imagina. levar. Nós não vamos tomar mais, né? Porque Hã? você vai tomar tudo? Não. Leva, daí. É teu. Pode levar. Você tomar. Hum? Chega em casa, você toma. Em casa aí eu tomo a hora que eu chegar. Nossa, que gentileza. Vem aqui e faz o podcast ainda leva vinho. Isso é gentileza. Ai. Faz parte, a gente trata bem o convidado para o convidado voltar, né? É isso aí. Fala quem quer te seguir no Instagram. Seus canais, redes sociais, tudo, fala como tudo. você está, Eu onde tenho só o está. Instagram Sou de Uva. Só tenho ele, eu não dou conta. Arroba de sou- outro. Arroba SOUL de uva. Sou de alma de uva. Sou de uva. Eu não tenho outros canais, eu não dou conta. Eu não dou conta nem desse, que esporadicamente eu coloco. Acho que eu publiquei no Natal, a última coisa. E eu tenho que publicar. Como eu quero escrever o livro, eu vou fazer um teste de capítulos. Publicar por capítulos no Instagram e ficar como uma biblioteca para mim. Lógico que o Instagram é limitado, um capítulo é muito mais. Mas para me servir de inspiração e de guia, talvez. Eu estou pensando isso. Mas tudo eu preciso de tempo. Porque uma publicação, vocês sabem, não é sentar, ainda mais com conteúdo que tem que ser muito assertivo. Sim. Não é sentar, pegar e escrever. Não. Eu tenho, apesar de saber as coisas, eu tenho que colocar todas as referências. Eu não posso colocar uma história dessa sem referência. Da onde que veio isso? De que pesquisa que veio isso? De que site veio? De que livro que veio? Então tem que ter todas essas referências. Não posso jogar ao léu, assim, né? Não posso publicar sem referência. Sim. Então tem que pesquisar, tem que fazer um texto conciso, dá trabalho. É mais fácil escrever 10 páginas do que escrever aquele 40 linhas ali do Instagram.
tem que pegar a ideia inteira e colocar ali é mais difícil. Então, preciso de tempo. O mestrado me ocupa muito. E época de safra de cachaça me ocupa muito também. Então, aí eu fico no Stories. Eu faço as degustações, coloco no Stories, sabe? Mas assim, eu sei que eu tenho que agregar mais. Sai muita pesquisa no Instagram da revista Nature, da própria Penn Museum, dos próprios museus. Israel publicava muito até a guerra, que é muito interessante. As páginas de geologia para entender os tipos de solo, os tipos de terroir, que é um grande interesse meu também. Nas minhas horas vagas eu procuro estudar muito terroir também. Gosto muito de degustar vinho de terroir para realmente identificar, sentir, conversar com o produtor, entender filosofia, mais terroir, mais o vinho, identificar o que está na taça. Então, eu adoro estudar o que está aqui mesmo, né? Então, essas coisas eu fico pondo no Stories, mas aí eu coloco coisa de história. Aí, toda vez que eu fico muito na história, aí eu perco 2 ou 3 seguidores. Aí eu coloco o oba-oba da degustação, eu ganho 10. Aí depois eu perco mais 2. Aí eu fico assim, eu fico ganhando e perdendo. Fica nessa gangorra. Às vezes não sei se é o ideal, mas é desvincular, né? Faz um só pra história. Mas eu não aí fica mais difícil. Gerir, eu falo isso porque eu tenho uns 3, 4, entendeu? Não é difícil, você precisa ter muito tempo, ou ter uma cabeça muito bem organizada para poder trabalhar esses conteúdos. E você acaba perdendo o timing de um para o outro. Aí você vai perceber que o seu intervalo de publicação entre um e outro está muito espaçado. Então um você publica mais, o outro menos. Então. Aí quando você vai ver, um cresce, o outro não cresce. E a rede social não permite muito isso, né? Não. Eu já você quer relevância, você tem que estar ali o tempo inteiro. Então, e eu, assim, sempre acontece um imprevisto, sempre acontece alguma coisa, sempre eu tenho que fazer alguma coisa e eu não priorizo colocar informação na rede social. Mas chega um momento que você tem que, se você quer que cresça, você tem que delegar para alguém te ajudar. A cachaça tem, a indústria faz, da cachaça eu nem olho. Qual que é da cachaça? Que é a Jamel, né, a indústria grande. Aí a São Valentim não tem, né, porque fica na minha mão. Aí eu não tenho. Não tem Instagram? Não, mas eu também vendo tudo que eu produzo. Se eu publicar e alguém quiser, eu não tenho para vender. Aí eu já fiz isso. Lá nos primórdios, sei lá... Falar pra pessoa comprar no eBay. 2018, 2019, eu criei a conta. Aí eu fazia degustação, ou ia para degustação de cachaça, ou ia para uma aula. Aí eu publicava. Aí eu levava, às vezes, a cachaça com rótulo e tal. Ela tem um rótulo, mas ela não tem um contrarótulo, né? Porque ela é toda exportada. Falando em vinho e cachaça... Aí eu levava, aí as pessoas pediam para comprar, e eu dizia que não tinha, aí as pessoas não eram muito educadas. Como que você publica uma coisa que você não tem para vender, né? Eu falei, mas eu não tô... Aí eu pensava comigo, eu não tô publicando para vender, eu não sei nem por que eu tô publicando. Aí eu peguei... Tô publicando para mostrar. Eu excluí, olha aí, acabou, pronto. Eu excluí a conta, não existe mais, mas a pessoa tá certa mesmo, né? Sim. Eu quero provar, eu falei, então, mas não tem. Né? Falando em vinho e cachaça, agora em março tem a Taste Wine Fair. Tem a Wine Fair. Que tem vinho e tem cachaça lá, né? Isso, tem tudo. Lá? Eu sempre vou, né? Eu sempre vou para conhecer, para falar com o produtor, com os amigos. Eu já agendei, mas não lembro o dia. E vai ter, e no final do ano, né? Tem a feira maior feira da Alemanha. Gente, como a minha memória tá ruim. É destilado também. Sim. Nossa, a memória deu uma zerada agora, hein? Já são, né? Tá tarde. Falei. Dé, obrigado. Obrigada, mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Porque foi uma aula, não foi um bate-papo, né? A gente realmente sair daqui e vou poder falar assim, fiz outro curso. Porque foi realmente surreal. Gente, que legal, né? Não, tomara. Mas eu acho que é meio cansativo, né? Não, mas assim... Eu topo falar, mas eu acho que é um pouco... Mas eu não sei, eu acho que se para quem gosta, para quem é interessante, vai ter. Eu acho, por exemplo, no meu caso, veio muito a calhar, porque o bruxo é testemunha, tem a mensagem para mostrar que eu falei com ele.
Porque esse assunto todo de uvas antigas, de vinhos antigos e de vinhos da época de Cristo, eu tinha falado com ele. Eu falando, bicho, vamos montar um episódio, vamos sentar para discutir a pauta de um episódio desse? Ele, a hora que você quiser, bruxo, vamos fazer, vamos falar. E aí, sentamos aqui, tivemos uma aula disso. Eu falei assim, bruxo, precisamos agora sentar e reconstruir o episódio. Que legal. Assim, porque então, qualquer era um cara informação que precisar, me pergunta. O bruxo conhece muita coisa também de história. Sim, ele conhece. Tinha que fazer um colocando os dois na mesa. Bater papo, gente. Sim. Deixa eu te apresentar o bruxo. Bruxo! É. Você conhece a André, conhece muita história de vinho. Não sei como você não conhece ela ainda, né? Ô, meu bruxo. Vamos marcar um aqui, bruxo, pra sentar aqui, ó, todo mundo, nós quatro aqui. A gente tem que sentar numa mesa, comendo uma boa O difícil vai ser levar as câmeras pra lá. Isso é legal. No celular. Isso eu topo. Eu topo qualquer coisa. Olha o cara baixando o nível. Investiu uma grana, colocou um monte de câmera aqui, o cara vai gravar do celular, vê se põe. É isso aí. Gente, bom. Periclitos, Vamos lá. Eu que agradeço. Mais uma vez, gravamos aqui no Na P. Monteiro. O resto, deixa pro meu amigo falar. Que é muito Image difícil. Factor. Ah, não, ele tá aprendendo. Ele Pra tá quem quer seguir o estúdio, não, no Instagram. Não. No Instagram nós estamos com P. Monteiro IMG Factory, tá? Então toda a parte de produção de conteúdo, se quiser usar essa estrutura aqui, inclusive para fazer o seu podcast, para gravar aula, curso, chama a gente no direct lá, que a gente conversa e vamos viabilizar a sua ideia. Boa. E vou falar, hein? A estrutura é muito legal. Olha só. De ponta. Validada. Pronto. Sempre com oferecimento da Essencial Empório. Para quem quiser acessar, www.essencialempório.com.br. Seguir na rede social é @Empório Essencial. Me seguir na rede social é Emerson Delane Sommelier. Eu tenho o meu pessoal, que é o Pericles PC. Tem umas celebridades lá que eu já conheci, tem foto minha, foto das coisas que eu gosto, de vinho, de bebida, de comida. Gente importante é outro nível. Segue a gente na Taça Podcast nas redes sociais, no Instagram, Nataca Podcast. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, no YouTube Google. Music, estamos no Google Podcast e também no TikTok. De vez em quando pinta alguma coisinha lá. Porque a gente sabe que o TikTok só rola as coisas engraçadas, né? Então o TikTok a gente só pode colocar isso. Não dá pra colocar coisa muito séria, senão não viraliza. Gente, obrigado. Sigam a gente. Ativem o sininho. Para receber notificação, ajuda a gente a crescer, para trazer mais conteúdo Manda legal. para os amigos e principalmente para os inimigos. Isso, para o amigo, para o inimigo, para o vizinho chato. Deixa nos comentários aí o que vocês querem ouvir, o que vocês querem saber, conhecer. Cria uma conta pro cachorro e segue a gente. Periquito, papagaio, o que tiver, Faz entendeu? a gente crescer, por favor. O filho tem YouTube, fala para ele que ele não pode, mas entendeu? Vai lá, cria um fake com o nome dele para maior de 18, vai lá e segue. Exatamente. Eu já tô seguindo. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Foi Obrigado. uma honra te ter aqui. Eu que agradeço. E espero agora aguardar para você voltar para falar de cachaça. Nos sentimos prestigiados. Ai, vai ser legal. Gente, mais uma vez, obrigado. Esse episódio foi muito legal, muito enriquecedor. E até a próxima. O melhor vinho é aquele que você gosta ou que está na sua taça. Tchau. Valeu. Tchau.